Bem-vindos ao Realidade Liberta, meu nome é Rubens Pascali e hoje iremos falar sobre Perseu, o guerreiro solar. Todo mito é uma verdade velada e todo herói é um espelho da alma humana em luta. Nesta aula, trataremos do mito de Perseu como um mapa espiritual e filosófico da jornada interior. Perseu é, na mitologia grega, o herói que decapita a Medusa, o monstro cujo olhar petrifica os homens. Mas para além da narrativa externa, o que está em jogo é a vitória do espírito sobre as forças caóticas da psique. O nascimento de Perseu, o destino como chamado. Perseu nasce de um milagre. Acrísio, rei de Argos, tranca sua filha Danae para evitar a profecia de que o neto o mataria. Mas Zeus a fecunda como uma chuva de ouro. O herói nasce escondido, filho da luz, mas ameaçado desde antes do nascimento. O herói, assim como o filósofo, não escolhe onde ou como nasce. Seu chamado já é marcado pela adversidade. Não escolhemos as cartas que nos são dadas, mas somos livres para jogar com virtude. A chuva de ouro é símbolo da penetração do divino no plano terreno. A alma do herói é celeste, nasce no mundo, mas não pertence ao mundo. Como a centelha espiritual no ser humano, Perseu carrega uma missão que transcende sua origem material. A missão de matar a Medusa, o encontro com a sombra. O rei Polídectes envia Perseu à morte certa. Matar a Medusa, um dos monstros Górgonas. Mas a Medusa não pode ser enfrentada diretamente. Seu olhar transforma em pedra. O que é a Medusa? É a imagem da psique descontrolada, do medo absoluto, do caos emocional e da ilusão hipnótica. É tudo aquilo que o homem moderno teme olhar e que o paralisa. Por isso o herói não pode enfrentá-la de frente. Não são os eventos que nos paralisam, mas o juízo que fazemos deles. A Medusa é o símbolo desses juízos. Se olharmos diretamente para os nossos vícios, nossos apegos, nossos traumas, sem preparação, somos petrificados, congelados no medo. A Medusa representa a força quitônica, telúrica e lunar, as paixões inferiores, as ilusões do mundo sensível. O herói solar precisa cortar a cabeça da ilusão, não para matar o mundo, mas para libertar-se da possessão por ele. Os presentes dos deuses: disciplina, sabedoria e proteção. Perseu recebeu instrumentos sagrados dos deuses. Espada afiada, recebeu de Hermes, e é o símbolo da razão penetrante. Elmo de Hades, invisibilidade, capacidade de agir sem ser dominado pelo ego. Sandálias aladas, Hermes, leveza espiritual, agilidade da consciência. Escudo polido, esse ele recebeu de Atena, e é a reflexão. Não olhar diretamente para o monstro, mas refletir. Bolsa mágica, a qual ele recebeu dos sátiros. Conter o caos após vencê-lo. Esses presentes são virtudes. O herói não vence pelo instinto, mas por preparo interior. A espada é a disciplina, o escudo é o domínio da atenção, o elmo é a humildade, as sandálias são o distanciamento das paixões, a bolsa é a capacidade de conter o caos após a vitória. Nenhuma alma se torna grande sem disciplina. A decapitação, vitória sobre a ilusão. Perseu usa o escudo como espelho e corta a cabeça da Medusa sem olhar diretamente para ela. Ele a vence não por força bruta, mas por sabedoria, estratégia e calma.
O herói decapita a sombra, transcende a ilusão, mas não destrói o mundo. Ele usa a cabeça da Medusa como arma posteriormente, ou seja, domina a força caótica e a coloca a serviço do bem. Assim como o estoico não mata as emoções, mas as educa e as governa. O retorno. O rei é vencido, o caos restaura-se. Ao retornar, Perseu transforma seus opressores em pedra com a cabeça da Medusa. O símbolo aqui é claro. O verdadeiro herói é aquele que transforma os inimigos em testemunhas da verdade. Ele não se vinga como um tirano, apenas revela o que está oculto. A luz da verdade paralisa os impostores. O mito de Perseu não é uma história do passado, é o retrato vivo da luta espiritual de cada ser humano. O caos emocional, a vaidade, o orgulho e o medo são nossas górgonas. E só a alma disciplinada que recebeu as armas da razão, da coragem e do espírito pode enfrentá-las sem ser petrificada. Perseu é o arquétipo do guerreiro filosófico, é o modelo da alma que corta o véu da ilusão, é o caminho estoico em forma de mito. Perseu e os caminhos iniciáticos, a decapitação do caos como rito de passagem. A caverna, o caos pré-iniciação. Todo herói inicia no escuro, física e simbolicamente. Perseu nasce enclausurado com sua mãe, trancada por Acrísio. Isso ecoa a tradição da caverna iniciática, símbolo do inconsciente do mundo ainda não iluminado pelo Logos. Hércules inicia matando o leão de Nemeia, cuja pele é impenetrável. Para vencê-lo, precisa sufocá-lo, ou seja, deve dominar uma força bestial com o próprio corpo, sem armas. Como Perseu, ele deve enfrentar um monstro que representa a natureza bruta da alma não domada. Nos mistérios mitraicos, o deus jovem mata o touro primordial dentro de uma caverna. O sangue do touro gera o cosmos ordenado. Assim como Perseu corta a cabeça da Medusa e dela nasce Pégaso, o cavalo alado, representando a sublimação do caos em liberdade espiritual. Todo herói é primeiro aprisionado no caos. A verdadeira liberdade vem da descida voluntária à caverna, ou ventre, do inconsciente para cortar sua raiz monstruosa. O equipamento mágico, as ferramentas do iniciado. Como vimos, Perseu recebe armas divinas, espada, escudo, sandálias, elmo, bolsa. Isso não é apenas simbologia poética. Esses instrumentos representam funções psíquicas despertadas pela disciplina. Na linguagem esotérica, são os poderes do iniciado após sua preparação. Belerofonte, outro herói solar, monta o Pégaso, que nasce do sangue da Medusa para matar a Quimera, ou seja, ele usa o dom surgido da decapitação do caos para enfrentar a próxima etapa da missão iniciática. Belerofonte não nasce com essas habilidades, ele deve provar-se digno do cavalo alado, assim como Perseu deve receber os dons dos deuses. Nos graus de iniciação mitraica, o neófito passava por estágios de aprendizado e armamento simbólico, coragem, Léo, disciplina, Milis e iluminação, Heliodromos. Perseu é um modelo de Heliodromos, aquele que atravessa os planos com agilidade espiritual e porta a luz solar. O verdadeiro poder não é dado ao profano. As armas do espírito, discernimento, silêncio, visão interior, estratégia, são recebidas após a prova da intenção. A decapitação, corte da ilusão, não do mundo.
Cortar a cabeça da Medusa é o ponto central do mito. Aqui, Perseu não destrói o mundo sensível, mas destrói a possessão que esse mundo exerce sobre a mente. A Medusa representa o olhar hipnótico das paixões e por isso só pode ser vencida por meio do reflexo, auto-observação, razão e sem confronto direto. O monstro da Hidra de Lerna também não pode ser vencido diretamente, pois ao cortar uma cabeça surgem outras. Hércules precisa cauterizar os cortes e conta com a ajuda de Lolau, ou seja, não basta cortar, é preciso transformar. Mitra não odeia o touro que mata, ele age por missão cósmica. O touro é sacrificado, mas de seu sangue nasce o mundo. A decapitação da Medusa gera a vida, Pégaso e Crisaor. O mesmo caos vencido se transforma em potência de ação espiritual. A luta do herói não é contra o mundo, mas contra a ilusão que o mundo projeta na mente. A espada do herói corta o véu, não a realidade. A cabeça da Medusa, o poder sobre as forças inferiores. Depois da vitória, Perseu usa a cabeça da Medusa como arma. Mas cuidado! Ele não olha diretamente para ela, isso seria orgulho. Ele a usa como instrumento de justiça. Esse detalhe mostra algo importante. Mesmo após a iniciação, o iniciado não é um deus. Ele continua sujeito às leis da humildade. O que foi vencido deve ser contido. Quando Belerofonte tenta montar o Pégaso para voar até o Olimpo, ou seja, tentar tornar-se um deus antes da hora, ele é derrubado e cai. Sua tragédia nos alerta contra a soberba espiritual. O iniciado que tenta dominar o céu sem purificar o coração voa com asas de cera. Mitra jamais se arroga glória. Ele cumpre sua missão, entrega o touro e se recolhe ao cosmos. É o modelo do herói impessoal, sem ego, sem vaidade, assim como o estoico ideal. O verdadeiro iniciado não destrói o caos, ele o domina e o sela. A força vencida se torna serva do bem, mas jamais companheira. O mito de Perseu não é isolado. Ele repete, com variações, o drama iniciático universal. Descida ao caos. Enfrentamento de monstros internos. Recebimento de dons espirituais. Transformação da sombra em potência. Retorno ao mundo como homem novo. Seja nas provas de Hércules, no voo de Belerofonte ou nos mistérios de Mitra, sempre encontramos o mesmo caminho. A alma que conquista a si mesma torna-se um raio solar em meio ao mundo sombrio. A Andrômeda interior, a alma libertada. O encontro com Andrômeda, a alma cativa. Perseu encontra Andrômeda acorrentada a uma rocha, condenada a ser devorada por um monstro marinho enviado pelos deuses como punição à híbris de sua mãe, Cassiopeia. Este episódio não é apenas romântico, ele é profundamente arquetípico. Andrômeda representa a alma divina, a psique aprisionada pelas forças inferiores. Perseu, que venceu a Medusa, símbolo do caos e da ilusão, agora tem a missão de salvar o aspecto luminoso da alma, que está à mercê das forças cegas do destino. A alma deve ser libertada pelo guerreiro interior, aquele que já venceu os monstros do inconsciente. O estoico não se torna sábio para si, mas para viver em harmonia com a razão universal. Perseu, ao libertar Andrômeda, concretiza seu logos interior, unindo a ação justa à contemplação da beleza espiritual. O herói, aspecto solar ativo espiritual, encontra e liberta sua contraparte lunar feminina passiva, a alma luminosa que foi aprisionada. Esta união simboliza o matrimônio alquímico, a integração da polaridade interior. Perseu e Andrômeda são, então, o self reunificado. A volta ao reino dos homens, o herói transfigurado.
Depois de salvar Andrômeda, Perseu retorna à sua terra natal, onde confronta a tirania de Polidectes. Neste momento, ele usa a cabeça da Medusa pela última vez para petrificar o usurpador e libertar sua mãe da opressão. Isso é o retorno do iniciado, que após vencer o mundo invisível, usa sua realização para transformar o mundo visível. Mas ele o faz com sabedoria. Não se exibe, não se vangloria, age com precisão e resolve o conflito. O herói não é mais o mesmo. Ele voltou, mas não retorna como homem comum. Traz consigo a luz do que viu e o peso do que venceu. Esse é o retorno com o elixir dos mitos universais. Perseu traz a cura e a justiça. Ele não destrói o mundo, ele o restaura. O iniciado estoico como Epícteto ou Marco Aurélio não busca o elogio, mas a ordem. Não se curva ao louvor nem à dor. Perseu não mata Polidectes por vingança, mas por justiça. A última renúncia, a coroa no céu. Perseu, após concluir sua missão, não se torna rei em Argos, seu destino de nascença. Ele respeita a profecia que dizia que mataria Acrísio, seu avô. Acidentalmente o mata em um torneio e, horrorizado, renuncia ao trono. Esse gesto é absolutamente iniciático. O verdadeiro herói não se apega ao poder. Ele cumpre sua função cósmica e se retira, como Mitra, como Musashi, como tantos outros sábios solares. O rei sagrado, como Rex Sacerdos, deve governar com base na lei do céu, não na ambição da terra. Quando seu ciclo termina, ele se recolhe. Perseu então é elevado aos céus como constelação, coroado no firmamento. Isso é mais do que uma metáfora astronômica. É a exaltação da alma que cumpriu sua função entre os homens. Perseu age de acordo com o Logos. Mesmo diante da dor, da glória ou da morte, mantém-se alinhado com a razão universal. É o arquétipo do homem livre, sereno, justo e ativo. Chegamos ao fim dessa análise. E o que nos ensina Perseu? Que o caos só pode ser vencido com sabedoria e estratégia. Que a alma só pode ser libertada por quem se liberta primeiro. Que a verdadeira vitória não é dominar o mundo, mas a si mesmo. Que o iniciado, ao voltar, deve servir e não se exibir. E que no fim, a coroa é dada ao que renuncia, não ao que deseja. Essa é a lição profunda, estoica e esotérica de Perseu.